Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor. Amém? Vamos estudar hoje, ler, aprender, meditar na palavra de Deus no capítulo 50. Para nós aqui é o último capítulo do livro de Gênesis. Amém? Para a glória do nosso Senhor Jesus. Gente, quem puder assistir o outro capítulo com calma, que é o 49, todos eles são muito importantes, mas a gente vai começar a entender a personalidade do ser humano, que são através das tribos. Palavra muito bacana, para a glória de Deus. Quem puder compartilhar, curtir, comentar, divulgar, abençoar, eu recebo em nome de Jesus. Amém? Vamos pedir a Deus, agradecer, orar, agradecendo a Deus essa oportunidade e consagrar essa leitura dele para ele, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade e consagramos a Ti, ó Deus, toda essa leitura, todo esse estudo, que seja para a glória do Teu nome, que seja tudo para a Tua honra e Tua glória. Nós te agradecemos, ó Deus, de nos ter dado várias palavras de sabedoria, de entendimento, de cura, de libertação, nesse livro de Gênesis. Agora estaremos aqui aguardando mais uma bênção do Senhor nesse último capítulo do livro de Gênesis, e que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê motivação, nos dê discernimento para qual próximo livro a gente lê, para que o seu nome seja glorificado, exaltado, e para que outras pessoas sejam abençoadas, ó Pai. Nós pedimos, ó Senhor, que nos proteja, guarde todos os nossos familiares, os nossos entes, nossa parentela, todos aqueles que fazem parte da nossa tribo, que seja abençoado em nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, possa nos capacitar, nos dar entendimento, sabedoria da palavra e o conhecimento, ó Deus. E que, em nome de Jesus, todo espírito, Senhor, que não seja do Senhor, que seja anulado e cancelado em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, de contenda, de fofoca, de intriga, todas essas coisas aí que não fazem parte da nossa tribo, ó Deus, que seja anulado em nossas vidas, que nós possamos ter sabedoria de identificar quem é do seu povo e quem não é, e que nós possamos orar e pedir ao Senhor misericórdia, e que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, fazer a diferença nessa terra para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Que nós não venhamos ficar confundidos nem enganados, ó Deus. Amém. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Capítulo 50 de Gênesis. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Você já beijou seu pai hoje? Já beijou sua mãe hoje? Então beije. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Quem que era Israel aqui? Jacó. Que Deus mudou o nome dele. Gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpre os dias do embalsamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Engraçado, né? 40 dias no deserto, 40 dias de jejum, 40 dias de embalsamento. É uma questão aí bem interessante. Isso aqui é uma chave, tá, gente? Esses 40 dias aqui, você vê que é tudo ligado ao corpo, né? O corpo ele
soltar da alma, soltar do espírito. Vamos falar assim. Isso aqui um dia nós vamos pedir discernimento de Deus para nós aprofundar mais nisso. Amém? Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para a minha terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir a sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. Esse Faraó aqui era até bom, né? Pelo que a gente está vendo, um homem sábio, escolheu José. Esse aqui estava, Deus parece que estava controlando o corpo, a mente dele lá, né? Vamos ver o próximo. Só Jesus na causa. O Moisés, né? José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. Então foi um negócio de honra, né? Como também a toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Aqui, gente, está parecendo igual um cortejo mesmo, de um velório, né? Então, será que esse aqui foi o primeiro cortejo? Eu não lembro de ter lido um velório tão pomposo igual esse aqui. Então, isso aqui é uma tradição egípcia, né? Também. Como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai somente deixaram na terra de Gozém as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também, aqui, será que vem aquela, criança não pode ir no velório, não, criança não pode ir no enterro, não. Vocês lembram antigamente? É porque isso aqui, ó, na época, as crianças não iam no velório, não. E subiram também com ele tanto os carros como os cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Se fosse hoje, ia ter corpo de bombeiro, ia ter aquele negócio todo, certo? Não é assim? Então vocês entenderam aí o velório aqui dele. Chegando ele, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. Olha o choro aí, ó. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Olha o luto aqui, ó. O luto. Tá vendo? Aonde começou a surgir essas tradições nossas aí? Então vamos colocar aqui, ó. Primeiro luto. Primeiro cortejo de velório. Foi de quem? Foi de Jacó, chamado de Israel. Tendo visto, tá vendo que bacana, gente? Como é que a gente começa a aprender umas coisas, né? Eu nunca tinha ouvido alguém falar isso para mim, Deus está falando aqui agora. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Se a pronúncia estiver errada, vocês corrigem aí para mim. Fizeram-lhes seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macapela. Vocês lembram disso? Que Abraão enterrou Sara lá. Abraão comprava com o campo de posse da sepultura Efron e Eteu, fronteira de Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Então ele combinou com o Faraó e cumpriu, né? Foi lá, fez o enterro do pai, aquele negócio todo, depois ele voltou. Para dar continuidade, né? A magnanimidade de José para com seus irmãos. Magnanimidade. Repete isso aí para ver se você sabe falar, para você ficar rindo de mim. Magnanimidade de José para com seus irmãos.
deve ser grande bondade, né, de José, né? Mas essa palavra aqui ficou mais, ela ficou, como diz, é uma palavra só, mas mais difícil da gente falar, né? Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir, aí ó, já vem um abençoado aqui, ó. Depois a gente pode até ver de que tribo que ele é, para ver se esse comportamento dele aqui, humano, é referente à bênção dele e referente às coisas dele. Que é como diz, o que ele está falando aqui? Como José, né, tirou lá os irmãos, né, fez aquela situação toda, tirar os irmãos, deu comida e trouxe o pai, os irmãos agora, devido a José de Jacó ter morrido, estão com medo agora, falar, agora que o papai morreu, agora ele vai arrebentar a gente, não é assim? Então, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e os seus pecados, e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes transgressão dos servos do Deus de seu pai. José chorou enquanto lhe falava. Tipo assim, né? Ele estava no luto lá ainda. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante deles e disseram: eis-nos aqui por teus servos. É o perdão aqui mesmo, né? Aqui teve um perdão sincero, né? Porque às vezes a pessoa perdoa naquele momento, depois na cara tem uma oportunidade, já desperdoa, né? Vamos dizer assim. Nunca vi essa palavra não, mas tem gente que volta atrás da palavra. Abusa, né? Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, o que quis dizer é o seguinte, olha para você ver que sabedoria, né? Não temais, acaso estou em lugar de Deus? Por quê? Porque para José, você vê como é que ele é reconhecedor de Deus. Porque quando o copeiro e o padeiro falou para ele do sonho, não sei se vocês estão lembrados, ele falou assim, ele reconheceu que aquilo era de Deus, que não era ele, eu, José, o bonitão, certo? Quando o faraó também chegou para ele, para revelar o sonho das vacas, das espigas, ele também falou que aquilo ali vinha de Deus. Agora, a situação também da vingança, de pagar mal com mal, ele também falou assim, eu sou Deus para tomar essa atitude? Vocês entenderam aqui? Respondeu José: não tem mais, acaso eu estou em lugar de Deus? Porque assim, para ele está vendo que Deus é que cada um que tem que dar o seu relatório para Deus lá, né? Vamos dizer assim, né? Entendeu? Cada um que vai assumir seus atos com Deus, e só Deus que pode julgar. Pegou aí? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Tá vendo? Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim consolou-lhes e falou ao coração, né? A morte de José. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro,
Porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e Jacó. Então, as bênçãos, elas vão sendo passadas em hereditariedade. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, quem que eram os filhos de Israel? Os irmãos, né? Certo? E o povo. Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ele é que pode julgar o seu coração, as suas atitudes. Ele é que pode todas as coisas. Ele é que pode nos dar vida, tirar a vida. Ele é que pode nos curar, nos libertar. Ele pode usar pessoas, né? Mas a gente tem que ver, e quando Deus me usar, te usar, que nós não tiremos a glória dele. Vamos aprender isso aqui com José. Para que nós possamos ser usados, nós temos que sempre estar conectados com Deus e sempre falar que a glória é dele, para ele todas as coisas. Quando o homem ele começa a ser usado por Deus e ele começa a querer tirar a glória de Deus e passar para a glória dele, vocês podem voltar aqui o livro de Gênesis e ver aonde que isso aconteceu, para aprender que isso aqui já é falha do ser humano. Então, Deus usa muitas vezes Deus usa pessoas que poderiam estar lá na frente, com vários chamados, com vários ministérios, mas o homem, muitas vezes, ele cai porque ele quer tirar a glória de Deus. Foi assim com o inimigo, né? Então, mais um motivo para que quando vocês olharem para uma pessoa, vocês verificarem a glória de Deus na pessoa. E agradecer a Deus por aquilo. Porque se não tiver a instrução de Deus na vida da pessoa, ela volta a ser vazia e sem graça. Então, quando você vê uma pessoa com graça, sempre lembra que é graça de Deus e que essa graça, a glória também é de Deus. Amém? Glória a Deus. Qual o outro livro que nós iremos estudar, iremos aprender junto? No momento que você verificar esse vídeo, né, não sei quando e que dia que vai ser, você pode olhar aí nas playlists, no nosso canal. Em nome de Jesus, vai ter vários outros que você pode também fazer alguns estudos conosco. E à medida que você for vendo os outros vídeos, se tiver alguma dúvida, comentário, vai colocando lá, vamos engrandecer isso. E se porventura houver algum erro, né, que vocês observarem que eu cometi e queiram também me corrigir, né, eu estarei aqui para ser corrigido, né, para que a gente possa aperfeiçoar. Se for uma correção dentro de princípios bíblicos, dentro da situação de Deus, tá? Então, o nosso livro, a nossa lei é essa aqui. Se for alguma correção que esteja baseada na Bíblia, eu tomo posse e aceito. Agora, se for alguma palavra que eu falei para você, que Deus aqui usou para falar com você, e que fogem de algumas situações que você está fazendo na sua vida hoje, que para os homens seja certo, e para Deus não é, e eu falei, eu não vou voltar atrás. Então eu já te adianto que em cima da lei
em cima aqui do nosso manual do ser humano. Se tiver em desacordo aqui, se eu falei alguma coisa que tiver em desacordo com esse manual, eu aceito essa correção. Mas se for alguma coisa que for de outro manual e principalmente de falhas humanas e que virou costumes humanos e que viraram situações aí que vão abominar o nome de Deus, você pode tentar me corrigir. Não, eu não vou ser corrigido não, porque eu não vou negar esse Deus e nem esse Jesus que está aqui. Amém?